conveniente. Você fala em seu estudo na renda ricardiana e falou ainda há pouco na questão das vantagens comparativas. Vamos explicar um pouquinho melhor esse conceito teórico, né, dessas vantagens comparativas, essa renda ricardiana que pode ser um bem e pode ser um mal também para o país. Sim. Como você mesmo tocou, o nosso economista Davi Ricardo nos trouxe que o quê? Inicialmente, inclusive para o público compreender, a diferença de fertilidades entre a terra, um diferencial de fertilidade propiciaria uma renda maior para um determinado produtor frente ao outro. Então, essa renda diferencial, ela traria e poderia compor essa chamada renda ricardiana na época do período agrícola do economista Davi Ricardo. Que ele foi de 1772 a 1823. Isso. Inglês, né? Inglês. Então, nós podemos, assim, com base nesse diferencial de fertilidade, diferencial de renda proveniente disso, nós podemos fazer a seguinte analogia e composição com a questão da doença holandesa e o que seria esses países com renda ricardiana. A renda ricardiana, ela pode ser considerada como uma expressão das vantagens comparativas da existência abundante de recursos naturais. Então, a existência abundante de recursos naturais gera essas vantagens comparativas e isso se compõe da renda ricardiana. Se nós trouxermos o outro patamar econômico, nós temos, assim, de comparação econômica, nós temos o seguinte: a doença holandesa, ela pode ser caracterizada como uma falha de mercado, e se nós tratarmos em termos de comércio, nós temos o quê? Uma coexistência entre duas taxas de câmbio, de equilíbrio na economia. Se nós pegarmos uma taxa de câmbio de equilíbrio corrente, que seria uma taxa que equilibra a conta corrente do país, essa seria uma, e nós teríamos, por exemplo, uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que seria uma taxa que viabilizaria a produção de bens, né, comercializáveis que ainda não, que possam, ou melhor, são distintos dos bens que causariam uma doença holandesa no país, né? Então, esse diferencial entre a taxa de câmbio de equilíbrio industrial e a taxa de câmbio de equilíbrio corrente caracterizaria a doença holandesa. Quer dizer, quem faz a desgraça desse país, que ganha na loteria, por exemplo, de um recurso natural, que é descobrir um poço de petróleo maravilhoso, uma bacia maravilhosa, quer dizer, é uma verdadeira loteria para o país. Mas quem faz a desgraça é o câmbio. Sim. É o papel do câmbio. Sim, o câmbio tem um papel fundamental nisso. A questão do equilíbrio de preços influencia de modo decisivo na competitividade mesmo da indústria. Vamos falar um pouquinho mais do caso nigeriano. A Nigéria sofreu a chamada doença holandesa a partir da descoberta do petróleo. Quer dizer, de repente o país quadruplicou o valor do PIB, não é isso? E também dos gastos públicos, multiplicou por 6 os gastos públicos. Sim. E virou um país endividado, não desenvolveu industrialmente. A Nigéria até hoje não é um país, em termos de desenvolvimento industrial, não mostrou muito, embora tenha se corrigido muita coisa, mas não mostrou muito desempenho industrial. Sim. Quer dizer, então, o que aconteceu lá exatamente e quais as medidas pontuais que foram adotadas para se conter a chamada doença holandesa no caso da Nigéria? No caso nigeriano, eles, é claro que nós temos que ponderar uma diferença intertemporal nisso, que na década de 60, naquele princípio, né, de exploração do petróleo e vindo a ter esses montantes de recursos, que, por exemplo, na Nigéria já chegou a ter 390 bilhões de dólares de apropriação de renda desses recursos. Então, a renda do petróleo na Nigéria já alcançou 80%, hoje em dia está em patamares de 60%, em cerca de 60%. Então, é uma renda que causa extrema dependência do país, né? E por essa dependência, você tem que ter... 60% do PIB vem do petróleo. Sim. Chegou a 80%. Sim, já chegou a 80%. Então, isso vai variando, é claro, na questão de preço, quantitativo de exploração. E qual foi o receituário seguido lá pelo governo? Aí, acrescentar que nessa variação de renda, a Nigéria teve que impor um regime fiscal mais rígido. Então,
teve que trazer uma maior transparência, um maior controle desses gastos, e ele, em virtude dessa dependência, ele criou um preço de referência do petróleo para que, do ponto de vista orçamentário, você não gastasse mais do que aquele preço de referência estabelecido. Mesmo que o preço internacional subisse muito. Sim, sim. E, então, apesar do endividamento extremamente elevado público da Nigéria, que ela teve essa apropriação da renda do petróleo, desde o momento que é uma apropriação extremamente significativa, não proporcionou o mesmo um equânime desenvolvimento econômico, eles tiveram que adotar medidas de regime fiscal mais rígidas, trazer um incentivo para a sua própria produção industrial, com políticas industriais mais efetivas, com uma política comercial mais agressiva, e isso proporcionou que a Nigéria revertesse esse quadro. E atualmente ela controlou esse alvo, que ela seria da questão da doença holandesa, nivelando essa dependência. Eduardo, o conceito parece que dá para entendê-lo bem, assim, no caso da Holanda, que leva à desindustrialização. Mas vamos pegar países que estão há séculos, várias décadas, como o Oriente Médio, Venezuela, Equador, que sempre dependeram do petróleo fortemente e que tem uma base industrial, vamos dizer, muito frágil. Esse conceito se aplica a eles também? Sim, se aplica. Se aplica. Nós vemos no próprio exemplo que porque eles não tiveram industrialização nenhuma, praticamente. Sim. Venezuela, por exemplo. Venezuela. Nós podemos citar como um exemplo aqui latino-americano. E a Venezuela, ela está entre os 10 produtores de petróleo, exportadores de petróleo. Ela ofere uma renda petrolífera bastante significativa e, consequentemente, isso não é revertido para a população em termos de uma qualidade de educação maior, um nível de bem-estar mais adequado à sociedade. Então, a gente sempre está nesse viés da questão de você oferir uma renda bastante significativa com a exploração dos recursos naturais e eles não serem repactuados em um desenvolvimento econômico para o país. Isso, em suma, é a doença holandesa. É você não ter esse eixo de comunicação entre oferir essa renda e proporcionar uma qualidade de desenvolvimento econômico significativa. Mais ao sul, Argentina e Uruguai, no final do século XIX até no início do XX, a Argentina estava entre os 10 maiores países do mundo, base de desenvolvimento e tal. Você acha que o fortalecimento do agronegócio na Argentina pode ter realmente estancado a Argentina a ponto de trazer problemas hoje para o país? Olha, a economia argentina, a gente pode raciocinar da seguinte forma, ela teve um nível de exportação de commodities elevado, claro, e isso causa uma pressão no câmbio, mas as medidas protecionistas com relação à indústria, elas terminam criando uma salvaguarda na questão dessa valorização cambial. Então, no momento que você poderia ter uma ameaça de uma doença holandesa ali, você pode minimizar pelas essas medidas de proteção da economia. E, consequentemente, o que nós temos que deixar claro é que não é a existência aliás, não é a ocorrência dessa doença ou não. A gente tem que ponderar que ela pode mesmo ocorrer de modo bastante lento. E isso vem no decorrer do tempo. E aí, nosso exemplo brasileiro, quando entrarmos, isso é bastante claro assim, né, como pode ocorrer e manifestar na economia. No próximo bloco, nós vamos ver a questão das commodities. Se isso já está prejudicando o Brasil, fazendo com que o país sofra alguns sintomas da doença holandesa. Aguarde.